Eu sou a Kênia, eu sou estudante de graduação de Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e eu faço parte do projeto de pesquisa Democracia, Pluralismo e Serviço Social, uma análise sobre as implicações do projeto Democracia de Massas para a profissão no Brasil nos anos de 1980 e 1990 e os desdobramentos contemporâneos. E o trabalho que nós vamos apresentar hoje é intitulado de Serviço Social e Democracia, consequências para a organização política da categoria profissional nas décadas de 1980 e 1990 no Brasil. O projeto de pesquisa em questão refere-se à área de concentração, trabalho, lutas sociais, política social e serviço social, e a respectiva linha de pesquisa, trabalho, produção de conhecimento, serviço social do programa de pós-graduação em serviço social da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e também integra o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre os Fundamentos do Serviço Social, o NEFSC, e também com a participação das integrantes Adriele Campos, Júlia Teixeira, eu, e é coordenado pela professora Fátima Grave Ortiz. O objetivo geral do projeto de pesquisa é de resgatar e analisar os fundamentos teóricos e os percursos históricos e políticos do projeto Democracia de Massas e o impacto deste sobre as opções teóricas e políticas do serviço social no Brasil e suas vanguardas a partir dos anos de 1980 e 1990. Os objetivos específicos, eles são analisar a concepção de democracia no âmbito da esquerda brasileira, a partir das contribuições do chamado eurocomunismo e seus desdobramentos político-partidários nos anos de 1980 e 1990, analisar em que medida o pluralismo se põe como recurso democrático e estratégico à disputa política em geral e na afirmação histórica do projeto ético-político do serviço social brasileiro em particular. E o último, identificar em que medida se deu a adesão dos quadros do serviço social ao projeto Democracia de Massas e os desdobramentos desta aproximação no processo de incorporação da concepção de democracia como um dos valores estratégicos para o projeto ético-político profissional. Já os objetivos do trabalho são de apresentar os resultados parciais das análises dos jornais e boletins emitidos pelo Conselho Regional de Assistentes Sociais, o CRAS, que agora é chamado de CRES, da 7ª Região, no período de 1980 e 1990. Então, esses resultados apresentados, eles vinculam-se ao projeto de pesquisa e partem do pressuposto já consolidado no âmbito da referida pesquisa de que o projeto Democracia de Massa e o seu fundamento, pautado na tese da centralidade da democracia, na construção do socialismo, consistiu no solo histórico e substância teórico e metodológico da agenda e das ações políticas do serviço social brasileiro nos anos de 1980 e 1990. E apresentar os resultados através da pesquisa bibliográfica e documental, os fundamentos históricos e teóricos políticos que possibilitaram o serviço social no Brasil adotar a democracia como perspectiva e princípio ético-político. Os recursos metodológicos utilizados no projeto de pesquisa são os jornais e boletins dos CRAS da 7ª Região, as teses e dissertações do período de 1980 a 1990 armazenados no banco de dados da CAPES e documentação eletrônica. Porém, nesse trabalho, nós damos foco na análise apenas dos jornais dos CRAs. Foram 61 jornais e boletins selecionados, sendo 14 do ano de 1980 e 47 do ano de 1990. A análise deste material nos possibilita confirmar a adoção da perspectiva democrática no cotidiano das entidades, sendo a democracia não somente considerada um princípio ético-político em 1993, mas como uma prática presente no dia a dia dos conselhos, que por conseguinte deixava explícito como os assistentes sociais deveriam intervir em relação às demandas dos usuários, nas políticas e nos serviços. Olá, me chamo Adriele, sou integrante e bolsista do projeto. Vou continuar a falar um pouco sobre o nosso trabalho. Bom, o primeiro ponto é que existem 3 autoimplicações
nessa relação, né, do serviço social e democracia. E o primeiro diz respeito às contradições históricos-sociais que atravessam a democracia, né? Ou seja, ao mesmo tempo em que ela expressa uma inegável conquista civilizatória para a humanidade, também cumpre uma importante função no processo de legitimação do capitalismo, sobretudo em momentos que se aguçam suas crises estruturais. O segundo vincula-se à formação social brasileira, que é marcada pela escravidão, pelo capitalismo independente e por uma democracia que no Brasil tem sido caracterizada por alguns episódios que flertam sempre com a possibilidade da ditadura por meio da instauração de golpes. O terceiro e último ponto corresponde ao conservadorismo do serviço social, que apesar da intenção de ruptura e Congresso da Virada, né, essa virada progressista, para fazer esse rompimento, essa herança conservadora, nos dizeres de Yamamoto, ainda se faz presente, principalmente se formos considerar a ascensão da extrema-direita. Então, a pesquisa parte do pressuposto de que a apreensão da centralidade da democracia na construção do processo revolucionário e da própria estratégia democrática popular esteve presente na agenda e nas ações políticas do serviço social brasileiro, nas décadas de 1980 e 1990. Não somente como a efervescência política e cultural da conjuntura dos anos de 1970, né, que desenhou o que se sucedeu nas décadas de 80 e 90, mas então, essa efervescência, ela, bem como os fundamentos teórico-políticos da tradição marxista, dentre os quais tem aqueles também vinculados ao eurocomunismo, geraram as condições para que a democracia aparecesse pela primeira vez como uma perspectiva presente no Código de Ética Profissional, de 1986. Só que o Código de Ética de 86, apesar de sua ruptura com a ética tradicional, ele partilha de alguns equívocos na sua construção, os quais já foram identificados por nossas entidades e pesquisadores, né, resultando em um amplo processo de revisão e na aprovação do Código de Ética de 1993, que foi o último elaborado pelo Serviço Social e que está em vigor até hoje. Então, assim, a democracia ela tem se afirmado do ponto de vista da ética profissional como perspectiva e como princípio, né? Perspectiva em 1986 e como princípio em 1993. Mas também tem orientado tanto o campo da formação quanto a nossa organização política. Então, prosseguindo, né? Com o nosso objetivo específico, que é essa organização política, né? A incorporação da democracia se fez no campo da formação e dessa própria organização política da categoria profissional no cotidiano das nossas entidades profissionais, mas mais especificamente no então conjunto Cefas-CRAS, que hoje é Cefas-CRES, que foi o nosso objeto de estudo, onde a gente analisou os boletins e jornais. E a análise desses materiais explicita como que a perspectiva democrática não somente conduziu política e ideologicamente a entidade em relação à adesão a determinadas bandeiras e pautas majoritariamente presentes nas décadas de 80 e 90, mas inseriu-se objetivamente no cotidiano executivo e operacional do próprio CRAS, como apontado nesse trecho, né, onde diz sobre realizar reuniões, realização de assembleias, criação de comissões. Então, por exemplo, o que vamos notar é a ênfase no recurso das assembleias como espaço legítimo para o encaminhamento das decisões políticas, também operacionais, e isso é uma nítida expressão da adoção da perspectiva democrática no cotidiano do Conselho, principalmente se considerar a postura conservadora que estas entidades possuíam nas décadas anteriores. Então, a utilização recorrente de assembleias se colocou como uma inovação de recursos, né, que expressam bem o alcance da virada de 1979 e que acaba por pressupor que a democracia exige a disposição do debate e da tomada coletiva de decisões, que no caso definiriam os rumos da entidade. Assim, não somente houve uma inovação dos recursos,
como se coloca a necessidade de contribuir com a construção de uma intervenção profissional afinada com os interesses e necessidades reais dos usuários. E, por fim, sobre esta relação com a organização política, evidencia-se também a articulação da entidade com as lutas mais gerais da classe trabalhadora, para que esta gerasse o estímulo à categoria e assim os profissionais se engajassem diretamente nessas lutas, buscando alianças políticas capazes de fortalecer um projeto societário alternativo ao burguês por meio da adoção estratégica da democracia. E é isso. Olá, me chamo Júlia, sou integrante e bolsista do projeto, participo dele desde 2020 e vou continuar aqui a nossa apresentação. Sobre as tendências de 1990, eu acho bom reiterar que a importância dessa década para o serviço social, principalmente em 1993, com a criação do novo Código de Ética, que adere à concepção de democracia não mais apenas como uma perspectiva, como aconteceu no Código de Ética de 1986, mas agora também como um princípio ético-político a ser seguido e defendido pela nossa classe profissional. Em 1990, eu acho também bom lembrar o contexto vivido pelo Brasil, o cenário político daquela época, que principalmente no final dos anos 90 é marcado pelo avanço do neoliberalismo e a ameaça a direitos conquistados pela classe trabalhadora e avanço dos direitos sociais. É nesse contexto que o serviço social ele adere estrategicamente à defesa da democracia como um possível caminho de combate a esse avanço do neoliberalismo e a ideia de democracia como um cenário possível para as lutas e avanços da classe trabalhadora na conquista de direitos. Nas tendências de 1990 e a concepção de democracia estrategicamente colocada no serviço social, também se tem a ampla defesa do pluralismo na construção dessa via democrática, e a importância desse debate de ideias e a convivência plural entre diferentes e a articulação com novos setores sociais pela categoria. É nesse sentido que o serviço social ele busca novas alianças políticas, se inserindo mais fortemente no contexto de movimentos sociais e uma forte organização política ao combate dos avanços neoliberais e a possível perda de direitos sociais conquistados pela classe trabalhadora. Vamos aqui então nas nossas considerações finais. Com nossa pesquisa, a gente consegue concluir que durante as décadas de 1980 e 1990 se consolida no serviço social brasileiro o que chamamos de perspectiva democrática, que se dá a partir da centralidade da democracia na constituição de uma nova ordem societária alternativa ao capitalismo. Dentro do serviço social, essa concepção de democracia aparece primeiramente no Código de Ética de 1986 como uma perspectiva e mais tarde no Código de Ética de 1993 como um princípio ético-político, consolidando a democracia como um papel significativo para nossa categoria profissional e nossas entidades. Durante os anos 2000, essa perspectiva continua muito forte dentro do serviço social, acompanhada de uma positiva expectativa política em face da chegada do Partido dos Trabalhadores ao poder em 2003, com a eleição do Lula. E é dessa forma que a gente encerra essa etapa da pesquisa. A nossa pesquisa ainda continua em andamento em outras etapas de caráter documental. Tem 2 etapas da nossa pesquisa em andamento no momento, que são a análise de teses e dissertações do serviço social produzidas durante essa época, que a gente está procurando entender como essa perspectiva democrática se concebeu dentro das produções teórico-acadêmicas do serviço social. E a nossa outra projeto de análise é sobre os programas dos partidos de esquerda, também durante essa época, e a gente está priorizando as análises dos programas e dos documentos dos partidos do PT, PCB, PCdoB, PSTU e PSOL, também a fim de entender como essa concepção de democracia chegou nas estratégias democráticas de cada partido. E é dessa forma que a gente encerra essa apresentação. A gente agradece muito a atenção e a oportunidade de apresentar a nossa pesquisa, e muito obrigada!